Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. O vídeo de hoje é para falar, né, sobre a questão do CT. Se tem um imbróglio que ainda ninguém sabe como vai ficar, é a questão do CT, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Acho que vocês já ouviram falar, não é um assunto novo, né? Já está mais do que falado, mas tem algumas situações novas aí que o Gerailton do podcast Beberibe falou e eu quero saber a opinião de vocês, que é algo preocupante, que é sobre a questão do CT. Como é que vai ficar com a SAF, se vai ter outro CT, como é que vai ficar isso? Então, antes de mais nada, eu vou pedir já para você dar o like, compartilha, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto de alcançar a marca de 3.000 inscritos, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala do CT, a gente tem que lembrar, né, que o Santa Cruz, ao longo da sua história, foi permeado por questões de ordem judicial, né? Sempre o Santa Cruz teve esse problema por más gestões de perder bens para a justiça. Foi assim que aconteceu com a antiga sede, onde fica hoje o Armazém Coral, né? Que foi exatamente perdida em justiça por causa de débitos trabalhistas. Então, diante de vários problemas, de vários leilões, né? O estádio do Arruda já foi colocado em leilão, aí o clube conseguiu com seu departamento jurídico evitar esse leilão, enfim. Se criou uma associação, que é a Associação dos Tricolores Amigos do Santa Cruz, que é abreviada, mais conhecida como ATASC. Essa associação, ela teve como uma ideia proteger o patrimônio do Santa Cruz, que era o CT. Santa Cruz conseguiu vender, né, o jogador Gilberto, que se destacou no Pernambucano, se eu não me engano, de 2011, né? E ele foi vendido ao Internacional. E esse dinheiro que o Internacional pagou Santa Cruz, na época, João Cachero também estava responsável por isso. Houve também a colaboração de vários torcedores, inclusive do grupo dos torcedores que ficou mais conhecido, os tricolores amigos do CT, para realmente comprar o terreno e colocar em prática a construção do tão sonhado CT. Então o projeto inicial ele era assim: construir 3 campos de treinamento, né? E aqui um alojamento, né? Um mini alojamento. Aqui, ó, a vista aérea, né? Quando começou exatamente todo o processo, veja que é um terreno que é muito acidentado, né? Essa área de mata aqui não pode mexer. Então, um terreno pequeno. Para hoje, o que se pede de um CT profissional, de um clube profissional. Mas na época, servia, né? Quebrava um galho. E aí, ó, o projeto, né? É digitalizado, enfim. E hoje o CT, ó, ele se encontra dessa forma, né? Com 2 campos, o terceiro campo ainda não foi construído, enfim, não tem alojamento, não tem academia, aqui você ó, tem nem onde o pessoal assistir, né? O treino tem que improvisar, enfim, é um negócio ainda meio que improvisado. O que é que eu tô querendo dizer isso? Porque eu fiz toda essa introdução. Porque a ideia dessa associação era única e exclusivamente evitar a penhora desse terreno aí do CT. Beleza, a ideia até que foi boa, né? Só que com o passar dos anos, o clube entrou em uma recuperação judicial, né? E numa recuperação judicial, a empresa, quando ela assume perante a justiça um acordo, ela não pode ter nenhum bem penhorado, tá? E o Santa Cruz ele não pode ter nada penhorado.
porque ele está em um processo de recuperação judicial, tá? Ele está comprometido a pagar o que deve perante a justiça. Então, teoricamente, não teria mais risco de esse terreno aí, esse CT, ser perdido para a justiça. O problema é que essa associação ela cresceu tanto que ela tem agora, Rodrigo Raposo falou até a respeito há uns meses atrás sobre isso, ela tem um total de 200 membros, 200 sócios, que pagam um valor aí mensal e arrecada algo em torno, né? Que ele falou, não me lembro, parece que é 50 mil, né? Anuais, enfim. O que é que acontece? Esse valor que eles arrecadam mensalmente dos sócios, segundo eles, o responsável, é para manter o CT com a estrutura, que aí eu mostrei as imagens, para poder receber equipes, que o CT é alugado para uma determinada equipe. O Santa Cruz, quando vai utilizar, na época foi a maior polêmica, teria que mandar a programação com antecedência para os responsáveis da administração do CT para poder utilizar. Veja, o CT que a princípio era para ser do clube. Se você for no cartório lá e procurar no registro de nota lá, o CPF lá, o CT, ele não consta no nome, o CPF não, desculpa, o CNPJ não consta, tá? Não consta o do clube, consta o dessa associação. Então, tá registrado em cartório o terreno como sendo dessa associação Tricolores Amigos do Santa Cruz, a TASC. Enfim, resumindo a história aí. Então, essa associação ela é para ter já, mediante o momento que o clube entrou em recuperação judicial, era para ter passado esse CT. Não fez. E a conversa era que, para poder fazer isso, teria que ter uma reunião entre todos os sócios da associação e nessa reunião a maioria decidir a favor de transferir ou não o CT para o clube, para o Santa Cruz, para a associação. Então, a task ela teria que ter uma reunião entre os membros e eles decidir por voto se faria essa transferência ou não. Não fez, tá? Não fez. Então, quando o Santa Cruz entrou nesse processo da SAF, a task ela estava incluída no contrato, tá? Até janeiro ela estava lá. 13 de janeiro, né? O Geraldo falou isso. Então, a SAF, a TASC, essa associação, estava dentro do contrato aí da proposta vinculante. Porque tinha que estar, porque não sabia, né, se o investidor ia querer utilizar esse CT aí ou ia atrás de outro, ou ia comprar outro terreno para construir outro, enfim. O que acontece? Esse contrato aí, de janeiro para cá, ele passou por algumas mudanças, algumas alterações, alguns ajustes. Que, falando tecnicamente, esses ajustes chamam-se aditamento. Então, Santa Cruz, esse contrato da SAF com Santa Cruz já teve 4 aditamentos. Informação essa que foi dita por Gerailton, do Beberibe 285. A questão é o seguinte, tá? Para vocês entenderem. Quando teve esse último aditamento, quando ajustou lá, um termo lá, todo ajuste no contrato, as partes envolvidas, obviamente, tem que assinar concordando com esse ajuste ou não. O clube, representado pelo o presidente Bruno Rodrigues, e os investidores assinaram.
a beleza da associação, que é a dona juridicamente do terreno lá em Aldeia, né, do CT, não quis assinar. Não assinou. E por não ter assinado, tanto Santa Cruz como os investidores acharam por bem tirar ela do negócio, tirar ela do contrato. Então a Tasca ela tá fora dessa proposta vinculante, ela não faz mais parte. Entendeu a bronca? Mas vai piorar. Então, diante desse imbróglio, o que é que houve, tá? Como é que ficou aí a questão do CT e da SAF? O que diz do contrato? A propriedade do CT Ninho das Cobras não será transferida para a SAF, porque justamente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a ASTAC, a associação, né, que exatamente cuida, né, que gere o CT lá em Aldeia, não aceitou transferir para a SAF. Aí, o que é que diz aqui? Mesmo assim, a investidora poderá contabilizar como investimento na SAF os seguintes custos: aluguel, aquisição de outro imóvel se necessário, manutenção do CT. O que isso quer dizer? Que embora a taxa que a associação não tenha concordado em passar o campo para a SAF, ela, mesmo estando de fora do contrato, pode, né, se os investidores aqui quiser, alugar aquele espaço, tá? E esse aluguel, ele vai constar como sendo um investimento em estrutura. A questão é que, como aquele terreno, aquele campo, aquele CT lá, não está no nome do clube, o aluguel vai entrar, né, o valor que vai ser investido ali vai entrar diretamente na associação que cuida do campo ali e não no Santa Cruz. Vocês estão entendendo? Então, tudo que os investidores fizerem ali naquele campo, lá em Aldeia, não vai contabilizar para o clube, vai contabilizar para a associação, a ASTAC. Contabilizaria se ela tivesse repassado o campo para o clube e não fez. E não quer fazer, né? A verdade é essa. Então veja a bronca. Então, aqui continuando. Então, a finalidade aqui, né, é de ter um centro de treinamento da equipe profissional e o centro de treinamento das categorias de base. Importante, esses valores entram no cálculo de investimento obrigatório em estrutura e ativos da SAF, mesmo sem a transferência do CT para a SAF, o que eu acabei de falar. Então, resumindo aí, para vocês entenderem, o vídeo é isso. A TASC não quis passar para a SAF, não quis, não aceitou transferir aquele ativo, aquele bem para a SAF. Como o clube não tem CT, então ficou esse imbróglio aí. Os investidores vão querer investir ali, se for investir ali para melhorar a estrutura, enfim, o dinheiro que vai ser colocado ali não vai para o clube, não vai para o Santa Cruz, não vai para a associação, vai para a outra associação que não tem nada a ver com o clube, que é a TASC. Ou, se eles quiserem, eles vão ter que ir atrás de outro terreno para construir um outro CT. Na minha opinião, eu ia atrás de outro CT. Primeiro, o espaço é pequeno, né? Tá aqui. Não tem para onde mais crescer, né? O terreno, aqui, ó. Terreno completamente, deixa eu pegar a imagem aérea. Pronto. Isso aqui é tudo área de proteção ambiental. Não pode destruir. E sem falar que é acidentado. Aqui mesmo tem onde tá essas árvores, tem que aterrar, porque é descido. O terreno é muito acidentoso, tá? Então só dá para construir realmente 3 campos. Não tem mais para onde crescer.
é pequeno. E se você observar o terreno, ele não é quadrado, né? É um formato meio trapezoidal, né? Parece um trapézio. Então, não tem o mesmo comprimento dos mesmos lados, né? Isso dificulta para construir alguma coisa. Então, naquela época, quando se comprou, né, que era para fazer isso aqui, não precisava de muita coisa, porque a ideia de CT era totalmente diferente do que é hoje. Então, a meu ver, para construir musculatura, sala de musculação, refeitório, alojamento, tudo, campos, né? O Retrô mesmo tem uma porrada de campos, né? O CT do Retrô foi em torno de 30 milhões. Então, como os caras da SAF querem se predispor a investir 100 milhões, pega desses 100 milhões, 15 milhões, vamos lá, e compra o terreno e constrói, pô, um CT bom, que dá para quebrar o galho. Esse aqui não tem para onde mais correr, fora esse imbróglio que tá aí, entendeu? Então, eu quero saber sua opinião. Se você fosse os investidores, o que é que você faria? Você investiria nesse terreno ou compraria outro e começaria do zero, tá? Dá tua opinião, não deixa de dar o like, de se inscrever e de ativar o sino de notificações, beleza? Em breve eu estou aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.